A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Tudo bem com vocês? Gostaria de deixar uma palavra de reflexão no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Iniquidade é pecado, e o pecado, como diz em 1 João capítulo 3, versículo 4, é a transgressão da lei. E nós podemos confirmar isso não só em 1 João capítulo 3, versículo 4, como se pegarmos a palavra iniquidade em Mateus 24, 12, e olharmos no grego, vamos ver que é a palavra anomia. E esta palavra, a tradução dela é transgressão da lei. Foi traduzido como iniquidade porque, infelizmente, muitas pessoas têm preconceito de falar de lei na nova aliança, não entendendo que lei é instrução. E que nós temos a instrução da antiga aliança e a instrução da nova. Que a lei de Deus deve estar inscrita em nosso coração, como diz em Jeremias 31. Porque na antiga aliança, a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra. Porém, agora em Cristo Jesus, a lei de Cristo deve estar escrita nas tábuas do nosso coração, gravada pelo Espírito Santo. E Paulo, em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 9, ele vai nos ensinar que o cumprimento da lei é o amor. Porque aquele que ama o teu próximo tem cumprido a lei. Porquanto, ao que diz, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cometerás adultério, não cobiçarás. Honra teu pai e tua mãe. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo. De modo que aquele que ama o próximo, ele tem cumprido a lei de Cristo, porque o cumprimento da lei é o amor. Gálatas capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo ele nos ensina que se levarmos as cargas uns dos outros, temos cumprido a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros é amar uns aos outros como a si mesmo. É sentir a dor do outro como se fosse sua. É se colocar no lugar do seu irmão, na situação que ele está enfrentando, como se fosse você que estivesse enfrentando. Quando fazemos isso, a lei de Cristo está sendo cumprida em nós. E nisso está sendo evidenciado o amor de Cristo em nós. Quando nós abandonamos os mandamentos do Senhor, quando deixamos de ter amor uns pelos outros, quando começamos a nos preocupar mais com nós mesmos do que com os nossos irmãos, abandonando o temor do Senhor,
e fazendo o que for preciso para tirar vantagem em cima de alguma coisa, a iniquidade aumenta, porque começamos a transgredir os mandamentos de Deus. Porque os 10 mandamentos, o amar o próximo como a ti mesmo, é apenas a base para que venhamos entender que há muitos outros mandamentos que devemos guardar, porquanto tudo aquilo que eu fizer que faz mal para mim e para o meu próximo se torna pecado. E tudo aquilo que eu fizer que faz bem para mim e para o meu próximo é bom diante de Deus. Então, irmãos, é por isso que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Na questão de poder fazer, eu posso fazer o que eu quiser fazer, porém nem tudo é lícito fazer. E quando eu não tenho discernimento daquilo que é lícito ou não, eu venho transgredir a lei de Deus. E infelizmente, existem até doutrinas que contribuem para isso, porque falam que é só a graça, somente pela fé, que as obras do homem não querem dizer nada. Se é somente pela graça por meio da fé e as obras não têm influência nenhuma, as pessoas se sentem à vontade para praticar o que quiserem, para viver da forma que quiserem e pensam que estão vivendo diante de Deus, honrando a Deus, só porque estão indo na igreja, ofertando, dizimando, sendo que dízimo nem é dinheiro, e com isso pensam que estão honrando a Deus vivendo desta forma. Não se preocupam com a sua santificação, não se dedicam na busca ao Senhor, não se dedicam no conhecer ao Senhor, não têm zelo pela verdade, porque deixam-se ser levados por todo vento e sorte de doutrina. Se alguém falou de Deus, está bom. Não importa se a pessoa distorceu a palavra de Deus, não importa se a pessoa apresentou uma doutrina falsa, o que importa é que a pessoa falou de Jesus. E não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Porque nós devemos ter zelo pela verdade, zelo pelo Evangelho do Reino, zelo pela sã doutrina. Então, os mandamentos de Deus, eles são importantíssimos na vida de um servo de Deus. Nós somos salvos pela fé, porque cremos no Senhor, pela graça que dele foi derramada a nós no sacrifício do seu Filho. Mas se eu não guardar os mandamentos, eu não poderei ser salvo. Tiago, ele até diz: se alguém diz que tem fé,
e não tem obras, pode semelhante fé salvá-lo? De modo que a fé, ela precisa ser acompanhada pelas obras, pelas boas obras que de antemão Deus preparou. Transgressão da lei, a desobediência aos mandamentos do Senhor levam ao esfriamento do amor. E nós vemos que o amor tem se esfriado demais nesses últimos tempos, porque as pessoas não têm se preocupado com a lei de Deus, não têm se preocupado em guardar a lei de Deus em seu coração. Irmãos, vamos olhar para o nosso interior, examinar a nós mesmos. Vamos buscar verdadeiramente nos corrigir diante de Deus para vivermos de forma correta perante Ele, vivendo em santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.